Salomão, ele nos deixa um conselho que nos dá saúde. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Estamos em mais um estudo para a glória do nome do nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre esse conselho do rei Salomão logo após a nossa vinheta. E esse conselho que o rei Salomão dá é um conselho muito importante, porque é algo que agrada ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, um conselho prudente de Salomão. O nosso texto base está em Provérbios, capítulo 3, verso 7, que diz: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Conselho é uma opinião, é um ensino, é um aviso quanto ao que cabe fazer. E Salomão, em Provérbios, capítulo 13, verso 10, ele fala: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Ainda Salomão fala em Provérbios, capítulo 9, verso 9. Ele diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. E é justamente que Salomão, ele vem mostrar um conselho, e quando nós recebemos um conselho, nós precisamos parar para pensar, nós precisamos analisar e constatar se este conselho está de acordo com a palavra de Deus, porque se o conselho que nós recebemos contribuir para nos envaidecer ou para prejudicarmos alguém ou afastar alguém de agradar a Deus, é um conselho de uma pessoa insensata e ele deve ser desconsiderado. A Bíblia, ela nos ensina que o conselho deve estar de acordo com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 12, verso 15, Salomão fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Olha que importante esse versículo. O insensato, ele não se acha insensato, assim como a maioria dos mentirosos não se acham mentirosos. Por isso que nós temos que estar atento a todos os conselhos que nós recebemos. E no nosso texto base, Salomão, ele mostra 3 atitudes que o homem deve ter. E a primeira atitude é não ser sábio a teus próprios olhos. Ou seja, Salomão está mostrando que devemos crescer continuamente em buscar a sabedoria e também conhecimento. Provérbios capítulo 4, verso 5 diz assim: busca sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afaste. Nós precisamos buscar sabedoria, nós precisamos não recusar o conhecimento. A Bíblia, ela nos fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso que existe essa necessidade do crescimento, mas é um crescimento contínuo do homem. E Provérbios capítulo 4, verso 7 diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Olha que importante nós estarmos atentos à palavra de Deus. Devemos buscar sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto e o Senhor, ele nos ensina através do Espírito Santo, que tem a função de nos ensinar, e nós não podemos abandonar a sabedoria, nós não devemos ignorar nem a sabedoria e
e nem o conhecimento. Provérbios capítulo 4, verso 6 fala assim: não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. E é interessante que nós vamos entender por que ela nos protege, porque nós vamos pensar antes de falar, nós vamos analisar as coisas que vêm até nós e nós vamos nos sentir mais seguros, porque nós vamos ter menos possibilidade de errar. A sabedoria, ela é muito preciosa. Salomão nos mostra em Provérbios capítulo 16, verso 16, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro, é mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. A sabedoria é preciosa, é muito melhor do que ouro, do que tesouros, é muito melhor do que as coisas desta vida. E uma das advertências que a gente vê em Romanos, Paulo falando que nós não devemos agir com arrogância. Romanos 12, verso 16, vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que Paulo fala, o que o rei Salomão fala, nós devemos agir com humildade, porque a humildade é uma exigência de Deus ao homem. Agora, quando o homem se acha muito sábio, ele despreza a humildade. Miqueias capítulo 6, verso 8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha aqui que Deus exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Não despreze obter conhecimento sobre o Senhor, e o Senhor se deixou revelado através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E Jesus, ele nos manda olharmos para ele e aprendermos com ele através do exemplo que ele nos deixa. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Olha que importante, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Olha que tremendo, como é importante nós agirmos olhando para o nosso Jesus, porque ele nos ensina a sermos amáveis e a sermos humildes. Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que agiram pensando estar fazendo com sabedoria, mas era sabedoria segundo a ótica deles, como a Bíblia fala: não sejais sábio segundo os teus próprios olhos. Vamos pegar, por exemplo, o rei Acabe. O rei Acabe, ele pensou ter agido com sabedoria quando ele ignorou a profecia do profeta Micaías, porque Micaías, ele não falou o que o rei Acabe queria ouvir. Micaías foi o único que aconselhou Acabe a não ir guerrear contra Ramote Gileade. Em compensação, 400 profetas estavam profetizando para o rei Acabe o que o rei Acabe queria ouvir. E nós vemos isso nos dias de hoje, quando nós falamos alguma coisa que está indo contrário ao que a pessoa quer fazer, a pessoa ignora a gente e ela segue os conselhos que para ela é mais proveitoso, que vai de acordo com o que ela quer ouvir. E nós vamos ver então que Acabe, ele agiu com sabedoria segundo o olhar dele, mas não com sabedoria de Deus. 1 Reis capítulo 22, verso 17 e verso 28. Então disse ele, Micaías falando ao rei Acabe: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor,
torne cada um em paz para a sua casa. E ainda disse Micaías, se tu voltares em paz, falando para o rei Acabe, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos ao rei Acabe. Ele ficou indignado. Micaías tinha sido entregue para ser preso e a pão e água até que o rei Acabe voltasse. E Micaías falou, você não vai voltar. Mas Acabe achou que estava agindo com sabedoria, mas a seus próprios olhos, a estratégia dele foi dele se disfarçar, não aparecer como rei. 1 Reis capítulo 22, verso 30, e disse o rei de Israel a Jeosafá, que era o rei de Judá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ele deve ter entrado naquela peleja se sentindo muito protegido, se sentindo muito seguro. Mas a profecia de Micaías era uma profecia vinda de Deus. E naquela peleja, Acabe morreu. E olha como que aconteceu. 1 Reis capítulo 22, verso 34 e 35. Então, um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Se ele tivesse ouvido o conselho daquele que estava falando diferente do que ele queria ouvir, ele poderia não ter morrido nesta peleja. Outro rei que também agiu não com sabedoria vindo de Deus, mas com a sabedoria que ele achava que era real. No início do reinado, um rei que tinha por nome Asa, ele fez o que agradava a Deus. 1 Reis capítulo 15, verso 11. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Asa, ele se espelhou no rei Davi para fazer o que agradava a Deus. Mas esse rei de Judá, quando ele foi confrontado pelo rei de Israel, quando o rei Baasa, ele veio fazer guerra contra Judá, ao invés do rei Asa confiar em Deus, assim como Davi confiou, ele achou que ele tinha sabedoria, ele tirou os tesouros da casa de Deus e ele fez aliança com o rei da Síria, com Ben-Hadad. 1 Reis capítulo 15, verso 19. Haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E o rei Ben-Hadad, ele fez justamente isso, ele seguiu o conselho do rei Asa. O rei Asa, ao invés de ter confiado no Senhor como fez Davi, ele preferiu confiar no homem. Ele se sentiu mais seguro buscando a ajuda do homem. No Salmo 118, verso 8 diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Mas Jeremias, ele também fala, Jeremias 17, 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Nós podemos aprender com isso. A nossa confiança, a nossa segurança, ela tem que estar no Senhor. E o rei Asa,
ele teve um grande sofrimento, ele não agradou a Deus, ele começou bem, mas ele terminou mal. A segunda atitude que Salomão ele fala é que é para temer ao Senhor. Temer ao Senhor é amar ao Senhor reverentemente, é amar ao Senhor respeitosamente. Não é ter medo, mas é amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o temor ao Senhor, ele ensina a sabedoria. Provérbios capítulo 15, verso 33, que diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Que importante nós tememos ao Senhor. E nós ainda vamos ver que o rei Salomão, ele fala que quem teme o Senhor tem seus dias de vida prolongado. Provérbios capítulo 10, verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. E dá pra gente entender porque aquele que teme ao Senhor anda segundo as orientações do Senhor, age com sabedoria, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ainda nós vemos que Salomão fala que o temor ao Senhor, ele dá felicidade ao ser humano. Provérbios capítulo 28, verso 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Eu temo ao Senhor hoje, eu tenho que temer amanhã, eu tenho que continuar temendo ao Senhor para ser conduzida pelo Senhor. Mas ainda Salomão fala, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então é muito bom sermos firmes, sermos constantes, servindo, amando e temendo ao Senhor. Mas também temer ao Senhor, o rei Salomão fala que é fonte de vida. O temor ao Senhor é fonte de vida. Provérbios capítulo 14, verso 27, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos numa guerra espiritual. Nós não podemos nos esquecer que nós temos inimigos espirituais, hostes, potestades, príncipes das trevas. E quando nós tememos o Senhor vai nos conduzindo. Por isso que é fonte de vida, por isso que nos afasta das armadilhas da morte. Ainda, Salomão fala que temer ao Senhor nos dá recompensa. Provérbios capítulo 22, verso 4, que diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E nós vimos nesse estudo como realmente quem teme ao Senhor é recompensado. E a terceira atitude que Salomão aconselha o homem é o homem evitar o mal, pois o Senhor, ele se volta contra aquelas pessoas que praticam o mal. 1 Pedro capítulo 3, verso 11, verso 12, o apóstolo Pedro nos mostra: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Olha que tremendo! Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então é importante nós nos afastarmos do mal, nós evitarmos a aparência do mal e nós vivermos para a glória do Senhor, temendo ao Senhor e fazendo o que agrada ao Senhor. Davi fala no Salmo 37, verso 27, desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar, porque o Senhor é aquele que cuida de quem teme a Ele, de quem ama a Ele, de quem busca a Ele e de quem se desvia do mal. Evitar o mal
a Bíblia nos traz um exemplo de um homem que evitou o mal. Este homem é Jó. Jó, no capítulo 1, verso 1, nós vemos Deus falando sobre ele. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Olha o que ele fazia. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Amar respeitosamente a Deus é temer a Deus. E Jó, ele era um homem sábio. Jó, capítulo 28, verso 28. Então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Como é importante a gente entender que a Bíblia, ela é completa, a Bíblia, ela se explica. Por isso que é importante nós darmos valor à palavra de Deus. E Salomão, ele também mostra o resultado de quem realiza essas três atitudes. Vamos ver Provérbios capítulo 3, verso 8, que diz: isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Então Salomão está mostrando que quem age com sabedoria, mas a sabedoria de Deus, não ser sábio a seus próprios olhos, quem teme ao Senhor e quem se desvia do mal, isso para ele será saúde para o corpo e vigor para os ossos. Eu vou concluir as três atitudes sábias que o rei Salomão nos mostrou no versículo base. É que o resultado delas trará saúde física para o ser humano e também para a alma, porque isso nos faz agradar a Deus. Ser sábio aos próprios olhos é a pessoa achar que não precisa aprender com os outros, e muitas vezes essa pessoa, ela entra numa arrogância tão grande que ela não quer nem aprender com Deus, nem aprender sobre Deus. E pessoas assim se sentem superiores aos outros, agindo sem humildade, sem temor, e tem comportamento mal diante dos homens e diante de Deus, e é reprovado pelo nosso Deus. Eu vou concluir com Provérbios capítulo 8, verso 13, Salomão falando: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Que possamos aprender através das Escrituras, porque o nosso bondoso Mestre, ele quer que nós sejamos pessoas dele, representantes dele, embaixadores dele aqui nessa terra. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.